Vamos lá então? Capítulo 1 do Apocalipse. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar um joinha se essa palavra está te abençoando, se estudo está te abençoando, e de compartilhar com quem você acha que vai ajudar de alguma forma. E isso você vai estar nos ajudando nesse ministério, porque eu acredito a abertura desse canal como um ministério que o Senhor nos entregou nesses dias de tribulação que nós estamos vivendo em todo mundo, e um refrigério. Esse estudo é um refrigério. Quanto mais nós conhecemos sobre o nosso Deus, mais consciente nós ficamos de que está no controle dele. O Apocalipse é essa mensagem, o controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive as coisas ruins que ele já avisou que iria acontecer. E o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, João tem a visão. Aqui está começando, né? O corpo da carta começa agora. Ele começa a escrever as visões que ele tem e o que ele ouve. Jesus não escreveu nada. O evangelho que foi escrito em 4 visões diferentes, 4 autores diferentes, foram escritos por narrativa de pessoas que viveu com Jesus, conviveu com Jesus, testemunhas oculares do Senhor Jesus. Esses textos do Evangelho, eu acho impressionante, porque Jesus poderia ter dito assim para Mateus: Mateus, a partir de hoje eu queria que você andasse com um pergaminho, que seria o papel da época, que você andasse com algo para você anotar, e tudo que você for vendo e for acontecendo, eu quero que você anote, Mateus, para que fique registrado a história, porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado, eu sou o Messias, eu vou precisar que vocês escrevam sobre mim, então eu quero que você faça anotação, porque a sua memória pode falhar em coisas importantes. Jesus não fez isso. Mateus esteve o tempo todo com Jesus, a grande maioria dos acontecimentos Mateus estava, mas Mateus não tinha um papel para anotar. João, também discípulo de Jesus que escreveu o Evangelho, não tinha nenhum papel para anotar a vida de Jesus. E tudo que foi escrito sobre Jesus foi escrito depois, pelo menos 30 anos depois da morte de Jesus, começam então a escrever a respeito dele, do que ele fez, da sua obra, do seu evangelho, do que ele falou. Cada um dos escritores dos evangelhos, ele foca, ele coloca uma lupa sobre um olhar, por exemplo, Mateus, que já falei com vocês nos outros vídeos, Mateus que escreveu para os judeus, e Marcos e Lucas que escreveu para os gentios, e João também escreve a sua carta provavelmente ali na igreja de Éfeso, quando ele está pastoreando a igreja. Ele escreve também o evangelho, e cada um provavelmente também para gentios. João escreve mais geral, os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todos, tanto para judeus quanto para gregos. Ele mostra o Jesus divino. Então, todos eles escreveram com um olhar pós, que o Espírito Santo foi lembrando eles, os principais acontecimentos eles registram, e o próprio João, ao terminar o Evangelho, ele escreve muito mais coisas que Jesus fez, muito mais milagres, Jesus falou muito mais coisas, mas é impossível se escrever tudo. Então, o que veio à memória deles, eles foi escrevendo com a ajuda do Espírito Santo. E Jesus mesmo não deixou nada escrito. Aqui no Apocalipse, Jesus fala com João: o que você vê, escreve. Então ele pede para que João anote, para que nada do que Jesus quer revelar se perca e para que chegue a nós. Então essa Bíblia é narrada pelo próprio Jesus, é uma revelação que o próprio Jesus traz. E através de um anjo que está o tempo todo acompanhando João, o céu se abre para ele ter visões e o futuro se abre diante dos olhos dele. A ordem de Jesus aqui é: escreva, anote.
eu quero que você registre tudo o que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, para você ver a importância desse livro, né, dessa carta do Apocalipse, importância para os nossos dias. Jesus, ele quis que essa carta chegasse até nós e ele usou João para isso. Pega a sua Bíblia e vem comigo, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, então ele se identifica, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João se apresenta como irmão. João poderia chamar uma patente espiritual, uma autoridade. Eu sou o cara que esteve com Jesus. Eu sou de toda a humanidade. Hoje, eu sou o mais. Eu sou privilegiado, eu estou acima de vocês porque eu sou testemunho ocular de Jesus. João não chama nada disso, porque ele entendeu que no reino de Deus o maior é o menor e que o próprio Jesus serviu. João se coloca igual aos seus irmãos que aceitaram a fé em Jesus. Eu, João, irmão de vocês e companheiro de vocês nas tribulações, porque eles estão passando tribulação. Eles estão passando perseguição, eles estão vivendo dias terríveis. E João diz, eu sou companheiro de vocês. Eu estou na ilha de Patmos, eu estou aqui preso, eu estou aqui isolado, eu estou aqui em situação de prisão por causa da palavra e do testemunho que eu dou a respeito de Jesus. Ele tinha consciência, quem me prendeu não foi o imperador. Quem me prendeu, que eu estou presa aqui por causa da palavra e porque eu dei testemunho, porque eu sou testemunha de Jesus. Então, por causa disso, igual vocês, dizendo para os irmãos, né? Ele está escrevendo essa carta para a igreja, dizendo, igreja, eu estou junto com vocês, eu também estou sofrendo essa perseguição. Estamos no mesmo nível, nós, no reino de Deus não tem maior e nem menor, nós somos todos iguais. É muito bonita essa humildade de João. E aí ele diz que é por causa da palavra de Deus que ele está em Patmos. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta. Dia do Senhor, é a primeira vez que é mencionado aqui dia do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor passou a ser o dia da ressurreição, no domingo. A igreja passou a guardar ou reservar ou deixar para cuidar mais focadamente da vida espiritual no domingo. Nós precisamos desse dia em que a gente possa ir à igreja, em que a gente possa meditar mais na palavra, um dia que nós possamos fazer a obra de Deus, exercer o ministério dentro da igreja, porque cada um tem a sua vida, a sua correria, tem dia de semana, trabalho, casa, família, mas aí num dia na semana, nós precisamos dizer, não, esse dia é o dia para me congregar, é o dia para me cultuar, é o dia para me exercer um trabalho na igreja em comunidade com meus irmãos da fé. Trabalhar para Jesus é todos os dias. Enquanto você está no seu trabalho secular, você está a serviço do reino. Enquanto você está cuidando da sua família, você está a serviço do reino. Mas trabalhar em comunidade na igreja, nós precisamos desse dia. E João, apesar de estar isolado, João não está em contato direto com a comunidade da fé, ele mesmo isolado, ele está nesse dia de meditação, de oração. João diz, achei-me em espírito. Provavelmente, então, ele estava orando lá, orando pela igreja, orando com seu coração apertado por causa da luta, da perseguição, da tribulação que eles estão passando. João, então, sabe que o escape é a oração. E enquanto ele estava orando, ele ouve uma voz que vem de trás dele, essa voz lembra a voz potente, aquele chamado forte de trombetas. Nós vemos em Êxodo, no capítulo 19, quando Deus fala ao seu povo, quando o povo está diante do monte, aquele monte começa a fumegar, a presença de Deus vem forte, eles escutam trombetas e a Bíblia diz que o povo fica num temor no coração, um medo tão grande daquele som,
daquela trombeta, daquela voz forte, potente, poderosa. E Moisés se comunica com Deus e aquele som fica, a voz de Deus que estava sendo representada por um som forte de trombeta, começa a doer no ouvido do povo. Mais para frente o povo diz: Moisés, fale você com Deus, a gente não quer mais escutar isso. Lembre-se que Moisés foi cheio do Espírito Santo para a missão que ele tinha de conduzir o povo à terra prometida. Então, na força do Espírito Santo, fica mais forte ouvir a voz de Deus, nós suportamos melhor a glória e a voz de Deus através do Espírito Santo. Mas o povo estava na incredulidade, o povo ainda estava conhecendo a Deus de verdade, então eles não suportavam a voz e pediam a intercessão de Moisés. Aqui João está dizendo: eu escutei essa mesma voz como de trombeta. E aí ele diz assim, essa voz fala o que para ele? Nós sabemos que aqui é a voz do próprio Jesus. O que essa voz fala para ele? O que você vê? Essa palavra diz: o que vês? Escreve. Então você está vendo agora? Escreve. E manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 castiçais ou candeeiro de ouro. Ele escuta a voz atrás dele, uma voz falando com ele. Ele se volta para ouvir essa voz fala para ele: João, escreve. Tudo que você está vendo, escreve. Quando ele se volta para ver, o que ele enxerga são os candeeiros, o castiçais. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que seria esse candeeiro, porque o próprio texto responde o que é. E no meio dos candeeiros ou dos castiçais, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Agora João começa a descrever Jesus, um Jesus glorificado. E aí a gente volta de novo lá, as nossas lembranças sobre João, o discípulo amado. Ele é referido pelos evangelhos como o discípulo amado, próximo, que deitava no peito de Jesus enquanto Jesus falava. João, que esteve presente em muitos episódios, muitos acontecimentos, a maioria dos acontecimentos, João estava lá. E aí João, quando ele bate o olho em quem está falando com ele, o que João vê, acredito eu que seja impossível de descrever com o nosso vocabulário. Nosso vocabulário é muito pobre para entender a visão que João estava tendo. E João usou as palavras que ele tinha ali no momento para descrever. Nós vemos essa descrição também quando Daniel viu também Jesus. Daniel teve uma visão no capítulo 7, a partir do versículo 13. Daniel também tem uma visão sobre Jesus. Daniel também tem dificuldade para expressar o que ele está vendo. E dá para compreender como é que o vocabulário ou os olhos humanos conseguem relatar fielmente o que você está vendo no mundo espiritual, o Jesus glorificado. Então ele usa uma linguagem mais aproximada do que ele conseguiu visualizar. E nós precisamos de ter essa visão do Jesus glorificado no nosso coração, na nossa mente, que esse Jesus pisou nessa terra, que esse Jesus se fez homem, que esse Jesus se entregou na cruz, que esse Jesus liberou para nós salvação, liberou para nós comunhão com o nosso Deus. Esse Jesus pagou um preço alto, se entregou na cruz. Quando você olha para aquela cruz, para Jesus, para o sacrifício que ele fez, para a entrega que ele fez, você precisa lembrar que Jesus era Deus e como Deus ele se fez homem, se entregou. E hoje Jesus está assim, glorificado diante do Pai. Essas vestes descritas aqui por João no capítulo 13, que ele
tinha vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Lá em Êxodo 28, versículo 4, nós vemos, a partir do versículo 4, nós vemos a vestimenta de um sacerdote. E é bastante trabalhado na carta aos Hebreus sobre o sacerdócio de Jesus, que Jesus hoje está diante de Deus como sacerdote, o sumo sacerdote que intercede pela igreja. Então, quando eu penso em Jesus glorificado, quando eu vou orar hoje, eu preciso ter na minha mente que Jesus está como um sumo sacerdote diante do Pai para nos perdoar, para interceder por nós, para entender as nossas fraquezas e falar com Deus, transmitir a nossa oração a Deus com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça e como o sumo sacerdote. Versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Esse cabelo branco reporta também visão que Daniel teve de sabedoria, de ancião, quer dizer, sábio, toda a sabedoria, e os olhos como chama de fogo. Jesus, hoje, ele tem o olhar como Deus, e nós vamos ver isso nas cartas que ele manda à igreja. Os olhos dele como chama de fogo significa que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Está tudo muito nítido e iluminado diante dos olhos do nosso Deus. Não tem nada que eu faça que esteja fora do olhar de Deus. E até aquilo que eu faço e que as pessoas veem, o olhar de Jesus não é como o olhar que as pessoas têm sobre aquilo que eu faço. Porque Jesus olha para dentro do coração. O olhar de Jesus vai além. Ele enxerga a intenção do nosso coração. Nós podemos ver isso sendo trabalhado na palavra de Deus o tempo todo no Novo Testamento, de que Jesus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós, diante de uma situação, diante de um feito, diante de uma ajuda a alguém. Qual é a intenção do meu coração? O Senhor conhece muito bem. Quando eu faço a obra de Deus também. Qual é a intenção do meu coração? A intenção do meu coração quando eu oro. Tem um capítulo aqui do Apocalipse que nós vamos dedicar a respeito da oração. E eu gostaria que você acompanhasse esse estudo para você não perder esse capítulo. Mas a intenção do nosso coração ao orar, Jesus conhece muito bem, muito bem. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que está no nosso coração e confessar ao Senhor, ser aberto ao Senhor diante da nossa vida, das nossas intenções, do que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque os olhos dele são como chama de fogo e ele enxerga muito bem. João está tendo essa visão. Os pés semelhantes aos de bronze polido, como se fosse refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Lembra que João está isolado numa ilha. O que ele mais escuta é o som do mar batendo contra as pedras. E ele consegue comparar a voz de Jesus mais forte do que o som daquelas águas batendo contra a pedra. Quem já foi na praia, quem já orou diante de uma praia, é muito gostoso fazer oração de madrugada na praia à noite ou à tardezinha, você escuta o som das águas e dá aquela visão da grandeza de Deus, dá aquela visão, puxa, Deus fez tudo isso, porque aquela água parece que não tem fim. Quando você olha para o mar, não tem fim. Aquele mundaréu de água, aquelas ondas que não param, aquele movimento do mar, aquilo dá uma sensação muito gostosa na hora que você está orando, porque dá uma visão, uma profundidade na sua oração e na sua visão. João está dizendo que a voz que ele está escutando desse Jesus, ele compara com a trombeta e agora ele compara com um som mais forte do que ele está acostumado a ouvir naquela ilha em que ele está. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Tinha na mão as 7 estrelas. Lembra que ele está no meio do catiçal de candelabros e nas suas mãos está estrelas. E da sua boca sai como se fosse uma afiada
espada de dois gumes. Hoje, se João fosse escrever, eu acho que ele, em vez de usar espada afiada, porque era o objeto mais cortante que tinha na época, hoje talvez ele usasse bisturi, porque bisturi tem uma precisão no corte e é muito afiado. A palavra de Deus tem essa precisão na hora de impactar o coração daquele que precisa da sua palavra. Enquanto você estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agindo como um bisturi, fazendo cortes, aberturas na sua alma, no seu espírito. Enquanto você estuda a palavra de Deus, a cura, porque Jesus está agindo, o cirurgião está fazendo uma grande operação na vida daqueles que escutam a palavra, para um conserto, para uma cura, para uma consciência de quem você é diante de Deus, exatamente o que você precisa. Porque o cirurgião, quando ele pega o bisturi, ele vai aonde ele precisa ir para fazer a cirurgia. E ele vai precisamente no local necessário para fazer aquilo que ele precisa fazer para a cura. E é isso. João vê espada saindo da boca de Jesus e essa espada com corte afiado. É muito forte. E o seu rosto brilhava como um sol na sua força. João não conseguiu ver direito o rosto de Jesus. Já tentou olhar para o sol meio-dia? Sol forte, céu limpo. Dói os olhos. Você não consegue direito descrever o que você está vendo ali no sol. É uma bola de fogo. E João, quando ele vai olhar para o rosto de Jesus, é isso que ele enxerga. Uma glória tão grande. E eu acho que veio na memória de Jesus, de João, os momentos em que ele debruçava no peito de Jesus. Ele não tinha ideia de quem ele estava tocando, ele não tinha ideia que aquele Jesus é o Filho de Deus, é Deus. Quando eu vejo o primeiro capítulo do primeiro e o primeiro versículo do Evangelho que João escreveu, quando ele disse: no princípio era a palavra, era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando João expressa isso, provavelmente ele já tinha escrito o Evangelho aqui, quando ele tem essa visão de Jesus, vem essa ideia de novo na cabeça dele, ele diz: ele é o verbo, ele é a palavra, eu estou diante dele agora, eu estou vendo ele agora. Com a ordem de Jesus que ele escreva, e ele está tentando visualizar, mas ao mesmo tempo memorizar, porque ele precisava escrever aquilo. E eu imagino a sensação, turbilhão de emoções que está dentro do coração de João, que aí ele, no capítulo 17, nos dá a noção disso, quando ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Não tem outra reação. Não tem como não cair aos pés de um ser glorioso como o nosso Jesus. E quando eu oro, e quando eu me ajoelho para orar, esta noção que eu preciso ter diante de mim está Cristo glorificado. Que o mínimo que eu tenho que fazer é cair aos seus pés em adoração. E aí a Bíblia diz: porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Eita, você consegue imaginar? João sentindo as mãos de Jesus sobre ele. E disse: não tenha medo. Não tema, João. Eu sou o primeiro e o último. Lembra na introdução que João usou isso? Se referindo a Jesus, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Jesus diz: João, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo. Jesus está querendo dizer: lembra de quando você esteve comigo, você deitava no meu peito? Sou eu, João. Não precisa ter medo.
Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto. João viu Jesus morto. João estava diante da cruz quando Jesus entregou o seu espírito. João estava lá com a mãe de Jesus do seu lado. E as últimas palavras de Jesus é voltada para João, dizendo para João cuidar de Maria, sua mãe, e dizendo para Maria, eis aí o seu filho. E aí Jesus entrega o seu espírito. Jesus está dizendo assim, sou eu, João. Eu estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte. O que a igreja está temendo? Na perseguição, a morte. O que João está pensando que pode acontecer com ele ali na ilha de Pátimo? Morte. João já é um idoso. Jesus está dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e nas minhas mãos está a chave da morte. Eu venci a morte. Não precisa ter medo de morrer, João. Não precisa ter medo da morte. E eu tenho também a chave do inferno. Só vai para o inferno aquele que eu mandar no julgamento, porque a pessoa fez a escolha. Então vocês vão ter medo do quê? Do que um cristão pode ter medo? De praga, de peste, de doença? Do que a gente pode ter medo? De coronavírus? Não, Jesus tem a chave, está nas mãos dele. Aquele que partir para a eternidade é porque Jesus levou. E aquele que ficar vai ficar para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus. Não precisamos ter medo de coronavírus. É forte, não é? E aí ele diz, escreve, pois, as coisas que vistes. Quer dizer, João está tendo a visão. Escreve isso que vistes. As que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então o Apocalipse é isso aqui. As coisas que João viu, as coisas que estão acontecendo, que são para aquele momento, e as coisas que vão acontecer. Ao ponto de Apocalipse chegar até o final de todas as coisas, a finalização de tudo. Novo céu, nova terra, eternidade, onde as coisas velhas já se passaram, vai se fazer tudo novo. O Apocalipse tem essa visão geral e é um desafio conhecer, mas ao mesmo tempo é um porto seguro conhecer. E é o que nós vamos fazer em nome de Jesus. E aí Jesus explica para ele essas visões que ele teve. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas, ele diz assim, aliás, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeleiros ou candelabros são as 7 igrejas. Jesus então explica a visão. No Apocalipse tem muito isso, muita visão estranha aos nossos olhos, animais, e taças, e cavalo branco, e tem um monte de visão, dragão, mulher que foge e vai para o deserto, mas na maioria dessas simbologias são explicadas no próprio texto. E Jesus está explicando aqui, João, quando você tentou olhar para mim, o que você visualizou foi os candelabros. Esses candelabros, João, são a igreja. Candelabro, eu tenho até uma figura aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é um chaveirinho que nós ganhamos. Candelabro é isso aqui. Tem um principal aqui no meio, 3 para esse lado e 3 para esse outro lado. Aqui nessa pontinha é onde fica aceso, onde você acende o fogo, isso aqui fica todo iluminado. O candelabro é usado para iluminação. O candelabro não tem luz própria, é preciso colocar luz nele. É preciso colocar combustível que vai dar, então, combustível que vai vir a chama e a chama iluminar. Essa é a igreja. Nas mãos do Senhor Jesus, então ele avista os candelabros, no meio do candelabro ele vê Jesus e ele dá detalhes do que ele vê sobre Jesus, e ele vê também que nas mãos de Jesus estão 7 estrelas. Jesus explica
candelabro é a igreja. A igreja é luz para o mundo. A igreja sou eu, a igreja é você. Você tem a presença de Jesus, você tem a luz do Senhor Jesus. Lembre-se que a luz é Jesus. Se Jesus sair da sua vida, não tem luz. Como igreja, como comunidade, nós somos vários. E como comunidade, nós precisamos, como igreja de Jesus, nós precisamos iluminar a nossa volta. A função da igreja é ser luz. E nós vamos ver nas cartas que às vezes Jesus disse para uma igreja que se não se arrependesse, Jesus ia tirar o candelabro dela. Significa que ela vai poder até ser igreja, ela vai poder ser chamada de igreja pelos outros, pelo mundo, por quem frequenta, mas não vai ter mais nada de Jesus nela, não vai ter luz de Jesus, não vai fazer diferença para a comunidade, vai fazer diferença para quem frequenta, não vai fazer diferença porque não tem luz, não tem presença de Jesus, eu vou retirar de você. O candelabro não vai ter mais luz. Impressionante que quando João vai ver quem está falando com ele enxerga os candelabros, e depois do candelabro ele enxerga Jesus. Eu consigo perceber que no mundo as pessoas enxergam Jesus a partir da igreja. Não tem como ver Jesus se a igreja não apresentar Jesus. Jesus deixou essa missão para a igreja. Então, antes de João ver quem estava falando com ele avistou a igreja e depois ele avista Jesus. E nas mãos de Jesus está 7 estrelas, que são 7 anjos. Há um estudo em cima de que seria esse anjo, seriam os pastores da igreja ou cada igreja tem um anjo? Mas quando eu olho Jesus falando diretamente com a igreja, o anjo da igreja que está em tal lugar, está acontecendo isso, você está fazendo isso aqui de errado, a igreja precisa se consertar. Eu não acredito que seja o anjo espiritual, um guardião da igreja. Eu acredito, pelo texto, que Jesus está se referindo ao pastor. Os pastores da igreja, eles são quem está sobre a responsabilidade. Está diretamente nas mãos de Jesus. Jesus dá a direção, Jesus dá um suporte para que esse pastor consiga levar a igreja ao objetivo dela de ser luz. O pastor responsável pela igreja precisa mesmo de uma direção de Jesus mais direta. Eu acredito que há uma unção especial de Deus na vida dos líderes da igreja. Isso pode ser um corpo, um presbitério, mas sempre um que responde diretamente a partir de um presbitério e responde pela igreja. Eu acredito que se não for uma graça maior de Jesus diretamente lidando com um pastor, ele não consegue ajudar a igreja. Então eu acredito sim, pastores estão nas mãos do Senhor. E a igreja, quando nós nos reunimos, lembra que Jesus falou, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio deles. A igreja, ela é quando ela está em comunidade. A igreja, a presença de Jesus está na nossa vida, o candelabro está na nossa vida, mas quando nós nos juntamos como igreja, nós iluminamos, e esta é a função da igreja. E o pastor que está nas mãos de Jesus recebe orientação. Essa carta é dirigida ao pastor da igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eu tenho visto as obras, então o anjo recebe essa mensagem e passa para a igreja. E a igreja é forte quando ela ouve a direção do pastor que está nas mãos de Jesus. Se o pastor não está nas mãos de Jesus, então ele não é pastor da igreja. Para ser pastor da igreja precisa estar nas mãos de Jesus. E é muita responsabilidade isso. E é uma cobrança também. O apóstolo Paulo fala disso. Aquele que pronuncia a palavra, aquele que leva a mensagem, haverá um mais duro juízo para esta pessoa. Mas ela está nas mãos de Jesus. E se ele é de Deus, se ela é de Deus, se o pastor está na direção de Deus, então eu devo ter o ouvido aberto, o temor do Senhor, e eu preciso ser igreja. Eu preciso estar brilhando. Agora nós vamos entrar nas cartas. Jesus direciona a sua palavra às 7 igrejas. Eu acredito nessas 7 igrejas como 7 situações da igreja.
eu posso estar incluída nos defeitos e nas qualidades dessas 7 igrejas, e uma delas eu vou estar incluída. Talvez o defeito de um e o elogio que Jesus reporta a outro, pode ser que eu esteja com uma característica, outra característica, mas o fato é que eu vou me encontrar em algum lugar nessas igrejas. Jesus diz, escreve as igrejas, e Jesus fala qualidades e defeitos. O próprio Jesus dizendo, eu estou vendo. Lembra que os olhos dele é como chama de fogo? Pois é. Nós vamos ver o quanto Jesus está a par da situação de todas as igrejas, de todas as situações da igreja. Não perca capítulo 2 do Apocalipse. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça de se inscrever no canal.